Audio Jungle. Eu quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, vamos ler aí 20 versículos. Mas na última vez que eu preguei, um domingo, eu disse que é bom a gente sempre fazer uma boa leitura, né? Uma leitura extensa. Porque se depois o pregador falar um monte de abobrinha, pelo menos você já foi abençoado com a palavra de Deus, né? Então nós vamos fazer uma leitura aí um pouco extensa, mas necessária para a meditação da palavra de Deus. Capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz o seguinte, é Jesus perante Pilatos, né? Diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Curva sua cabeça mais uma vez, queridos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, teu filho que passou por esse julgamento doloroso, triste, ó Deus, e que foi crucificado. É no nome dele que nos reunimos nessa noite para juntos oferecermos louvor, adoração a ti, Jesus. Porque sem ti nada podemos fazer, porque sem ti nada somos, porque dependemos de ti, Senhor. Agora, diante da tua palavra, queremos pedir por intermédio do teu Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão da tua palavra, para sairmos daqui, Senhor, diferentes da maneira como entramos.
Ó Deus, saciados por Tua presença, por Tua palavra. Que saiamos daqui animados, Senhor, para enfrentar a vida lá fora. Que venhamos ser avivados pelo poder da Tua palavra, ó Deus. E aonde esta mensagem chegar, Senhor, pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, para a glória do Teu santo e bendito nome, Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos, ó Deus. Amém. Queridos, essa é a cena do julgamento, né, de Jesus. Cena muito forte, cena por muitas vezes encenada na Páscoa, por ser ocasião de Páscoa, ocasião de morte, né, de Jesus. Nós estamos acostumados em ver encenações desse evento. E aqui começa o ápice da dor do nosso Senhor, porque se nós voltarmos um pouco no capítulo 26, nós vamos ver que ele é traído por Judas, ele celebra a última ceia, ele avisa Pedro que irá traí-lo, ele vai em grande tristeza para o Getsêmani, ali com seus discípulos, e ali mesmo as 30 moedas pelas quais Judas o traiu, apresenta o resultado. Os soldados chegam, os religiosos chegam, ali no Getsêmani, e leva Jesus preso. Dali ele vai para o Sinédrio, dali Pedro, que tinha sido avisado que iria traí-lo, de fato o trai. Judas, com remorso profundo, se suicida. E aí nós chegamos à leitura que fizemos. Uma leitura que todos nós já estamos familiarizados com ela, né? Já sabemos do desfecho desse julgamento. Sabemos da história, da velha história de Jesus e sua cruz. A velha história que continua sendo atual e que continua falando e que continua mudando vidas e que continua atraindo pessoas e que continua trazendo a gente à presença de Deus. É essa palavra, queridos, é sobre essa palavra que nós vamos meditar mais uma vez. Porque a palavra da cruz é que nos traz vida. E nós vamos meditar nessa palavra baseado no tema: como responder à cruz de Cristo. Ou, em outras palavras, que resposta dar à cruz de Cristo. Porque diante da cruz de Cristo nós temos que apresentar a Ele uma resposta de tudo aquilo que Ele passou por nós. E quando nós lemos esse texto, eu me perguntei, né? Comecei a meditar, porque tem uma pergunta nesse texto que é muito intrigante, que é muito interessante, que é provocadora, que está no versículo 22. E pensando em perguntas interessantes, eu pensei que há muitas perguntas. Nós temos talvez mais perguntas do que respostas. Isso é do homem, isso é do nosso ser. Nós nos questionamos. E algumas perguntas que eu fiquei pensando quando meditava nessa palavra, eu lembrei de uma questão que me incomoda, que é a questão de existir pessoas que são ateístas ainda. Essa é uma questão que eu fiquei perguntando: como pode existir pessoas e está na moda entre os adolescentes? Pode olhar aí em Facebook, nas redes sociais, o que está na moda de adolescente e jovem se declarar ateu. E isso me intriga, porque se a gente olhar para a criação, se a gente olhar para tudo que Deus fez, pelo sol que nasce todos os dias, pela lua, pelo controle, pela harmonia da criação, pelo mundo que não se choca com outros planetas, porque a gente sabe que a galáxia é imensa. Eu fiquei intrigado em pensar que há pessoas ainda se declarando: eu sou ateu, não acredito em Deus. Esse mundo aí é acaso. É uma pergunta intrigante. Uma outra pergunta que, quando eu esboçava a mensagem, eu pensei, é porque ainda existem pessoas que usam drogas.
Poxa, o próprio nome diz, é droga. O que droga tem a oferecer para alguém? Só tem a destruir, né? E interessante que as pesquisas mostram que os usuários estão aumentando, não estão diminuindo. É muito mais fácil uma pessoa entrar para o mundo das drogas do que tirar ela de lá. É muito mais difícil. Tem um amigo meu da Igreja Quadrangular, trabalha comigo, um grande irmão. A igreja dele está empenhada nisso. Eles estão fazendo trabalho com moradores de rua, com pessoas dependentes de química, e estão indo direto, quase todos os finais de semana, estão trabalhando nessa causa. E já tem algum tempo. E eu sei que eles estão colhendo alguns resultados, mas uma pessoa só eles conseguiram tirar de lá ainda. E esse trabalho é muito válido. Deus continue abençoando os nossos irmãos. Mas eu fiquei me perguntando, por conta da pergunta do versículo 22, por que existe ainda pessoas que usam drogas? Isso é uma porcaria, isso é uma droga. Só vem destruir o corpo, é outra pergunta. E há N perguntas, né? Essas foram algumas que eu lembrei e que falei, os irmãos que estarão me ouvindo, deve ter outras perguntas também que intrigam vocês. E de fato tem. Mas a pergunta que é mais provocadora, mais intrigante de todos os tempos e que ecoa e chega até nós depois de 2000 anos é essa pergunta de Pilatos. E é uma pergunta que nós precisamos responder também. Versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? O que fazer com Jesus chamado Cristo? Qual resposta eu tenho dado à cruz de Cristo? O que eu tenho feito? Como eu tenho respondido a tudo o que o Senhor fez por mim, por você, a tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda irá fazer? Como eu tenho respondido a essa pergunta que ecoa até os nossos dias? E no texto que lemos, queridos, nós vamos encontrar no mínimo 4 respostas, dadas por 4 grupos de pessoas, por 4 tipos de pessoas. E o primeiro grupo de pessoas que nós vamos ver, respondendo a essa pergunta aqui no texto, é o grupo dos religiosos. Versículo 12, versículo 20, e em todo o contexto aqui da palavra que lemos, os religiosos estão presentes. Eles incitavam a multidão, eles é quem compraram Judas, eles os que estão ali por trás de tudo isso, os religiosos. E estes religiosos já buscavam prender e matar a Jesus há muito tempo, No começo do ministério de Jesus, Jesus entra na sinagoga, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, lê uma palavra do profeta Isaías, que fala sobre ele. E ele fala assim, essa palavra que eu acabei de ler, se cumpre agora. E os religiosos ficam doidos. Ele tem que sair de Nazaré, se não me engano. A sinagoga era de Nazaré. Ele tem que sair de lá. Porque eles já começaram ali, no começo do ministério de Jesus, a persegui-lo. Em outras ocasiões, Jesus operou algumas curas. E antes de curar, ele falava assim: os seus pecados estão perdoados. Isso era escândalo para esses religiosos. Esses religiosos falavam assim: quem é esse cara que está falando que perdoa pecado? Só Deus perdoa pecado. Quem é esse cara? Aí Jesus, sabendo dessa malícia desses religiosos, falava assim: então tá, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, vai, levanta e anda. Vai, lepra, sai em meu nome, sai a lepra. Né? Jesus operou esses milagres e aí esses religiosos ficavam perturbados. Desde o início do ministério queriam prender e matar Jesus. E por que isso? Por que isso? Esse grupo de pessoas representa um grupo de pessoas que são más, pessoas ruins, religiosos maus dos tempos de Jesus. E agora eu abro um parênteses. Cuidado com os religiosos, queridos. Cuidado com os religiosos. Os irmãos que nos ouvem
pela internet também. Cuidado com os religiosos. Em nossos dias tem bispo, reverendo, tem profeta, apóstolo. A gente já ouviu aí até de brincadeira, né? Semideus, mas está quase chegando lá, gente. Cuidado com os religiosos. Olha aqui os religiosos que estavam ao redor de Jesus. Olha a classe, o grupo dos religiosos que estavam próximo de Jesus. Eram maus, eram perversos. Nos nossos dias, queridos, nós temos que tomar cuidado com os religiosos que nós ouvimos no rádio, que nós vemos na televisão, com que nós ouvimos aqui neste púlpito. Irmão Wagner, que isso? Nesse púlpito também. Nós precisamos ser como os cristãos de Bereia, que chegou o apóstolo Paulo lá pregando o evangelho. E o que é o evangelho? Boas novas. Chegou Paulo em Bereia pregando boas novas. Os cristãos de Bereia falaram assim: opa, a palavra do homem é boa, o cabra é eloquente, mas vamos ver aqui nas escrituras. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, então vamos dar ouvido a essas boas novas. Então, queridos, os religiosos que se apresentam para nós têm que passar pelo crivo da palavra. E na nossa comunidade, na nossa igreja, tem que passar pelo crivo da igreja também. Não seja criança de colo, não, queridos. Nesse aspecto, não. Nós temos que sair do leite. Nós temos que sair da mamadeira. Nós precisamos crescer. Nós precisamos buscar discernimento do Senhor. Nós precisamos. Cuidado com os religiosos que a gente ouve. No início da igreja primitiva, houve uma questão em que as viúvas estavam sendo deixadas de lado. E a igreja percebeu e chegou nos apóstolos. As viúvas aí, gentias, estão sendo deixadas de lado. O pessoal só está cuidando das que são de Israel. Então os apóstolos falaram o seguinte: não convém mesmo que a gente largue aqui o ministério da palavra para cuidar das mesas. Então a igreja levanta aí homens cheios do Espírito Santo. Levanta homens para cuidar dessa obra. Então, queridos, o que nós ouvimos aqui, o que você ouve em qualquer lugar de religiosos, passe pelo crivo da palavra. E aqui na nossa igreja, busque o discernimento do Senhor. Tem que passar pelo crivo da igreja. Os religiosos eram maus, esses religiosos do tempo de Jesus. E, coincidentemente, há religiosos nos nossos dias que são maus também, que estão mais interessadas na pele da ovelha do que com a ovelha. Graças a Deus, queridos, eu glorifico a Deus, porque aqui nós temos cuidado. Porque aqui nós temos pastor, nós temos presbíteros, nós temos diáconos, nós temos liderança infantil, tem liderança nessa igreja. E você não está sozinho. Deus está te assistindo, mas você tem com quem contar nesse lugar. Você tem com quem contar. Você tem com quem contar. Mas cuidado com os religiosos. Esses religiosos, queridos, eram maus porque eles foram confrontados com a mensagem de Jesus, com o evangelho de Jesus, com as boas novas de Jesus. E eles tinham só dois caminhos. Diante da mensagem de Jesus, eles tinham um sim e um não. Ou eu mudo, ou eu não mudo. Ou eu aceito a palavra desse homem, que é poderosa e que vem acompanhada de milagres e que vem acompanhada de prodígios, ou eu não mudo. Porque a minha situação religiosa é muito boa. Os religiosos eram bons lá, queridos. Muito bons. Muito bons. Eles estavam bem acomodados. Era o saduceus, alta classe do povo judeu. Se eu aceitar essa mensagem de abandonar tudo, amar o próximo, eu vou perder esse status na comunidade judaica. Eu vou ter que fazer o que Jesus disse lá para aquele jovem: beleza, você é um judeu legal, faz tudo desde criança, mas então tá, pega os seus bens, vende e me siga. Para esses religiosos era difícil isso, ou eu aceito essa mensagem ou não aceito. Então eles decidiram: não aceito, vamos matar, vamos prender e vamos matar. O coração mau, querido, só pensa em morte, só pensa em maldade. E era essa a situação desses religiosos.
Então o que fazer com Jesus, o Cristo? Os religiosos diziam, mata. O grupo dos religiosos dizia, mata. Essa foi a resposta dos religiosos, do primeiro grupo. O segundo grupo é representado pelo próprio Pilatos. Pilatos é o que faz a pergunta, mas o segundo grupo aqui é representado por Pilatos. É o grupo dos indiferentes. Indiferente com a situação. Indiferente com Jesus. Ele tem outras preocupações. Eu vou esquentar a cabeça com Jesus? Quem é Jesus? Eu não sei quem é Jesus. Nem judeu eu sou de Roma. Estou aqui governando a Judéia. A Judéia invadiu aqui, eu sou o governador, eu que mando. E outra, eu estou preocupado é com o meu umbigo. Pilatos, o primeiro motivo da sua indiferença é porque ele está preocupado com ele mesmo, com o seu umbigo, com o seu poder, com suas ambições. Eu acho que ele queria chegar perto do César. Ele queria ser o braço direito do homem. Ele queria tirar Herodes da jogada. Até tem um lance interessante nessa cena da crucificação que aparece em João. Na hora da crucificação ele fala, oxe, esse cara aí é Galileu? Ah, então peraí, vamos mandar para Herodes. Ele é da região de Herodes, vai para lá. Aí Herodes fala alguma coisa com Jesus. Fala, não quero saber também de Jesus não. Volta para Pilatos. Jesus é tão lindo, queridos, que os dois, a Bíblia em João diz que os dois não se falavam. Depois dos dois terem contato com Jesus, viraram amigo. Até em meio a conflitos, Jesus cria amizade. Mas fecha esse parênteses aí. Voltou para Pilatos. Pilatos fala, eu não quero saber desse homem. Eu estou interessado em ficar amigo do homem lá. Eu estou interessado com poder, com ambição. Eu estou preocupado com outras coisas. Não vou perder tempo com Jesus. Vamos abrir um parênteses para a gente, porque a palavra ela é diacrônica, ela acontece lá nos tempos de Jesus, tem uma mensagem lá para aquele tempo, mas ela é para a gente também, queridos. E quantos de nós não estamos mais preocupados com a nossa carreira, com o nosso trabalho, com a nossa faculdade, né? Com o nosso mestrado, com o nosso doutorado? Queridos, tudo isso é importante. Não estou dizendo que você não deva se preocupar em ser promovido, em estudar, não. Mas isso não pode ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, queridos. Pilatos era indiferente com Jesus porque Jesus não era importante para ele. Ele tinha outras prioridades. Jesus não era a prioridade dele. Esse é o primeiro motivo pela qual Pilatos é indiferente. O segundo motivo por que Pilatos é indiferente é porque ele não sabe ouvir. Como assim ele não sabe ouvir? Versículo 19. A mulher dele foi incomodada, né? E manda avisá-lo, não mexe com esse homem aí não, porque a noite não foi das mais fáceis. A noite foi difícil. Eu sonhei com esse homem. Não entra na causa dele não. Pilatos não soube ouvir. Pilatos não soube ouvir. E às vezes a gente também não sabe ouvir a mãe que nos aconselha, o pai que nos aconselha. A gente não sabe ouvir o conselho do pastor. A gente não sabe ouvir o conselho da família. A gente não sabe ouvir o conselho do irmão, do amigo. O segundo motivo de indiferença de Pilatos foi esse. Não sabia ouvir. Primeiro, ele não estava preocupado. Segundo, não sabe ouvir. E aí eu pergunto, quais vozes nós estamos ouvindo, queridos? Quais vozes nós estamos interessados em ouvir? Nós estamos ouvindo mais a Deus e a sua palavra e a mensagem que é pregada aqui na igreja? Ou nós estamos dando mais ouvido à mídia, aos falsos amigos? Porque tem amigos que andam com você talvez todo dia no trabalho, na escola, na faculdade, mas no fundo eles não estão muito interessados no seu bem. E isso a gente precisa discernir e ganhar eles para Cristo. Será que a gente está ouvindo o quê? A mídia, os falsos amigos, os falsos religiosos? Quais vozes nós estamos ouvindo, queridos? Pilatos poderia ter ouvido a voz da sua esposa, até porque ele já estava convencido que Jesus era inocente. Faltou para ele pulso, falar, não vou matar ele, não vou entregar ele para ser crucificado. Não acho mal algum nele. Que mal há nele? Não há mal nele, não há pecado nele.
e foi avisado, mas não deu ouvido. Esse é o segundo grupo, queridos. É o grupo representado por Pilatos. O terceiro grupo é o grupo representado pelo povo. O povo estava ali também, né, na cena da crucificação. Esse grupo é o grupo da massa. É o grupo da massa de manobra. É o grupo sem opinião, sem senso de justiça. É o grupo que não raciocina por si só. É o grupo que os religiosos gritam e eles gritam mais alto: crucificam, seja crucificado. Porque não tinha opinião. Que triste aquele povo não ter opinião. Ser massa de manobra dos homens maus, dos homens religiosos. Que triste, porque Jesus andou com eles 3 anos, ensinou, fez milagres. Mas quando eles viram Jesus naquela situação, foi mais fácil gritar: crucifica-o. Massa de manobra, sem opinião. Além de serem massa de manobra, e nós precisamos ter cuidado, queridos, para não sermos massa de manobra, aonde estivermos. No trabalho, por exemplo, né? Panelinha de gente, um querendo prejudicar o outro no trabalho, que isso acontece. Não se envolva nessas causas, não se envolva, sai fora, não seja massa de manobra. Tenha sua opinião, tenha sua convicção. Não se envolva em coisas que vão desviar você da cruz, desviar você de Jesus. Além de serem massa de manobra, eles eram inconsequentes. Povo inconsequente. Olha o julgamento que eles estão dando para Jesus. Para o homem que só fez bem, para o homem que curou, para o homem que ressuscitou mortos. Não foi assim com Lázaro? Poxa, quantas vezes Jesus não chorou com o povo? Nessa situação de Lázaro, ele chorou. Chegou diante, depois de 4 dias, Lázaro lá já, a pedra posta no sepulcro. Ele vê aquela tristeza em volta, suas irmãs chorando. O que a Bíblia diz? Que Jesus faz o quê? Ele chora. Ele chora. Queridos, a nossa dor pode ser a maior que for. Talvez esteja difícil de chegar à cura. E a gente nem sabe se Deus vai curar sempre, se Jesus vai curar sempre. A gente não sabe. A gente ora porque a gente sabe que Ele tem poder para curar. Talvez a sua dor é grande, mas uma coisa eu te garanto. Segura aí, porque Jesus chora com você. Jesus chora a nossa dor. Você não chora sozinho. Seu problema pode ser do menor ao maior. Jesus chora com você. Jesus chora com a gente, querido. Eles foram inconsequentes. A massa de manobra, o povo foi inconsequente. Versículo 25. E é seríssimo isso que eles fizeram no versículo 25. É muito sério. Inconsequência pura. O pastor Ricardo Gondim diz que se eles vissem o massacre, o holocausto, que foi o regime nazista de Hitler, eles não teriam falado isso. Versículo 25. Respondendo, o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Queridos, isso é muito sério. Inconsequentes. Inconsequentes. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Essa frase do pastor Ricardo Gondim é fantástica. Olha o que eles disseram diante do julgamento do Senhor Jesus. Pilatos lavou as mãos, mas o povo falou: então o sangue dele caia sobre nós. Olha a consequência, olha as consequências, olha o sofrimento do povo judeu. Talvez não seja via de regra, queridos. Talvez não seja via de regra isso. O holocausto não aconteceu por causa disso, né? Mas aconteceu. Será que se esses homens tivessem a oportunidade de ver a cena do holocausto, eles teriam dito isso? O sangue dele caia sobre nós? Eu acho que não. Por isso nós temos que ter cuidado, queridos, em não ser massa de manobras, em não sermos inconsequentes. Essa é a terceira resposta dada à pergunta: o que fazer de Jesus chamado Cristo?
O que fazer de Jesus chamado Cristo? Vamos ser indiferentes como Pilatos? Vamos ser maldosos como os religiosos? Ou vamos ser inconsequentes como o povo? Mas ainda tem uma quarta resposta a essa pergunta. Ainda tem um quarto grupo representado aqui na cena do julgamento, que é o grupo representado pelos soldados romanos. Qual foi a resposta desses caras, né? Esses são os violentos da história. Estes são os espancadores da história, né? Eles que chegam e faz esse escarcéu todo com Jesus a partir do versículo 27 que lemos. Estou correndo aqui, queridos, para não cansar, porque eu sei que quarta-feira é duro, né? A gente vem do trabalho, mas eu quero que você saia daqui hoje abençoado, queridos, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que você saia daqui motivado a servir a esse Deus. O quarto grupo, queridos, é os violentos, os espancadores. E por quê? Porque esses homens, queridos, estão doentes de alma. Eles representam o grupo dos doentes de alma. Aqueles que a vida os machucou demais. E agora só sabem bater. É o grupo daqueles que a vida não foi fácil para eles. Estão lá no exército romano, arrumaram a boca lá no exército romano. O que eles sabem fazer no exército romano? Bater nos outros, prender, escarnecer, cuspir, brincar, rasgar as vestes, deixar nu, espancar, violentar. É isso que eles sabem fazer. E por quê? Porque estão doentes de alma, feridos na alma. E outro parênteses a gente abre aqui. Será que a gente não conhece pessoas feridas na alma? Será que a gente não conhece pessoas, glória a Deus, que precisam ser curadas da alma? A gente espera tanto curas físicas, né, visíveis. A gente às vezes se assemelha ao povo massa de manobra, quer ver as coisas. Mas quanta gente não precisa ser curada no interior, precisa ser curada por dentro, precisa de ajuda. Será que a gente não conhece pessoa que não sabe liberar perdão? Pessoa odiosa, pessoa rancorosa. Será que a gente não conhece? Dá uma olhadinha para você também. Dá uma olhada. Queridos, pregar não é uma coisa fácil não. Criar o esboço antes de pregar é pior ainda. É pior ainda. Porque Deus vai falando com você e vai te curando também, vai mexendo com você. Vai falando com você. E você vai ficando preocupado também. Como é que eu vou falar para a igreja do Senhor? Falar para a igreja do Senhor é algo muito importante, de grande responsabilidade. Jesus disse para Pedro assim, sobre essa declaração que você disse, Pedro, que eu sou o Messias, o Filho de Deus, é que eu vou edificar a minha igreja. É sobre mim que eu vou edificar a igreja. Eu estou falando para a noiva de Jesus Cristo. A gente está falando para a noiva de Jesus, que vai encontrar o noivo. Queridos, por isso, quando eu meditava, eu falava, poxa, eu conheço pessoa cheia de ódio. Eu conheço pessoa rancorosa, que não consegue liberar perdão, que não quer saber de liberar perdão. Eu conheço. E Deus foi falando isso. Nós precisamos voltar para a imagem da cruz. Nós precisamos voltar para Jesus. O quarto grupo é esse, dos violentos, dos de alma aflita, machucada. São essas as quatro. Deve ter mais, queridos. Deve ter mais. E aqui tem presbíteros, futuros pastores, tem obreiros que vão poder extrair mais respostas aqui nesse texto. Mas eu enxerguei essas quatro, né? E são quatro tipos de resposta, quatro grupos de pessoas que encontramos nessa cena, que responderam à pergunta o que fazer de Jesus o Cristo. Só que, se eu terminar, queridos, a mensagem agora, nós vamos ficar com quatro perspectivas, quatro respostas negativas. Quatro respostas ruins
E será que só tem essas respostas? Eu não quero, você deve estar se perguntando, eu não quero responder desse jeito, o que fazer de Jesus? O que eu vou fazer com Jesus? Eu não quero responder como esses, eu não quero ser indiferente a Jesus. Eu não quero ser inconsequente, eu não quero ser uma pessoa má. Eu não quero me identificar com essas respostas. Será que tem? Aí você me pergunta, será que tem alguma resposta que seja boa, que seja positiva? Será que tem uma quinta resposta, um quinto grupo, Wagner? Será que tem? E eu quero dizer para você, tem. Tem um quinto grupo, graças a Deus. Tem um grupo daqueles que estão junto da cruz, aos pés da cruz. João, capítulo 19, abra aí, queridos, já estarei encerrando a mensagem. Capítulo 19, é continuação dessa cena, né? É continuação, é a crucificação. Só que o evangelista João fala de uma maneira mais esclarecedora para o contexto dessa mensagem. Há um quinto grupo, queridos, os que estão junto da cruz. Capítulo 19 de João, versículo 25 e 26. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Eu só vou ler esses 2 versículos. O quinto grupo, queridos, é representado por essas mulheres e pelo evangelista João. É o grupo daqueles que o mundo pode estar caindo aos pedaços. É o grupo daquele que as coisas podem estar a pior que for. O vento pode ser contrário, mas estão juntos da cruz. Estão aos pés da cruz. É o grupo daqueles que sabem que, independente das circunstâncias, as respostas estão aos pés da cruz. As respostas estão em Jesus, independente das circunstâncias. E o que fazer então com Jesus? O que fazer com Jesus? Esse grupo nos responde. Eu vou continuar sendo indiferente, eu vou priorizar outras coisas, eu vou continuar com a alma doente, eu vou continuar sendo inconsequente, ou eu vou me lançar aos pés da cruz. Ou eu vou parar de andar sozinho e de achar que sou autossuficiente e permitir que Ele me cure hoje. E permitir que Ele faça o trabalhar dEle, o querer dEle na minha vida hoje. Mas para isso, queridos, eu e você devemos estar aos pés da cruz. Precisamos estar aos pés da cruz. O quinto grupo que está nessa cena e responde positivamente é daqueles que amam a Cristo. É daqueles que estão aos pés da cruz. Queridos, Deus, nosso Senhor, Ele é tão bom que crucificado, ele olha para um bandido e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O nosso Jesus, Ele é tão bom que crucificado e morrendo, Ele fala para Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Os religiosos não sabem o que fazem, os soldados não sabem o que fazem, o povo não sabe o que eles estão fazendo, Pilatos não soube o que ele fez, o poder que ele tem, o próprio Jesus diz, só tem porque meu Pai deu. O nosso Jesus, Ele é tão bom, queridos, que até nesse momento Ele olha para sua mãe, Maria, com sua irmã, com as mulheres, olha para João, e Ele tem cuidado da sua mãe, mesmo crucificado. Maria iria ficar sozinha naquele momento. E Ele fala, seu filho está aí. E o texto diz que depois dessa palavra, João toma Maria por mãe, faz dela parte da família. Jesus tem cuidado de nós, queridos. Jesus tem cuidado de nós. Nós precisamos estar aos pés da cruz. Olha que interessante, que essas mulheres que estiveram aos pés da cruz o tempo todo, enquanto muitos os abandonaram Jesus, e elas continuaram aos pés da cruz, quando Jesus ressuscita também, são as primeiras a terem experiência de ver o Cristo ressuscitado. São as primeiras a ver o Cristo ressuscitado. E vão e anunciam para os discípulos, e Pedro sai correndo e vê, mesmo que não tem mais
corpo no túmulo, o túmulo está vazio. Esse é o Jesus que a gente serve, queridos. É o Jesus que chora conosco. É o Jesus da qual fala para a gente hoje, esteja aos pés da cruz. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, queridos. Esteja aos pés da cruz. Esteja aos pés da cruz. Se coloque de pé, queridos. Se coloque de pé. Glorifica a Deus, exalta o Senhor. Essa é a palavra de Deus para a gente hoje. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações hoje. Isso é o que Deus tinha para mim e para você hoje. Eu falei aqui no início do culto. Independente do número de pessoas, Deus tem uma palavra para nós. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero orar por você.